Fala, parceirinha! Professor Vareta na área para a gente fazer uma série de 2 vídeos que você vai curtir. Seguinte, 5 de julho, hoje eu tô gravando. Tem Brasil e Noruega, a camisetinha do Brasil tá ali. A gente fala que hoje, oficialmente, acabou o primeiro semestre nos cursinhos. Cara, cursinhos tipo uma semana a mais que os colégios tá ligado nisso. O que eu resolvi fazer? Pegar os principais conteúdos do primeiro semestre de geografia e fazer aqui para vocês, mas não ia caber num vídeo só. Então eu dividi em 2 vídeos. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal para que você receba o outro vídeo, toca na sineta, curte esse vídeo e vamos ao que interessa. Cara, não sei com qual apostila você estuda, mas é muito provável que uma boa parte do seu primeiro semestre, às vezes uma frente inteira, como acontece ali no poliedro, material que eu trabalho, a gente fica meses falando de geografia física. E é isso que eu quero pegar aqui nessa aula. Pessoal, eu demoro 3 meses no cursinho para dar isso. Aqui eu vou te fazer em 20 minutos. Então é um resumão. Vamos lá, falando da primeira parte de geologia e relevo. Cara, o que eu acho principal pensando naquilo que cai no vestibular? Não dá para você rever tudo. Você tem que ter foco. E a primeira coisa é você lembrar sempre dos agentes internos. Vamos lembrar que devido aos movimentos de convecção do manto, as placas tectônicas se mexem e geram os movimentos, os agentes internos ou formadores do relevo. Pessoal, primeiro agente interno você tem que lembrar sempre. Orogênese. Lembra desse? É quando as placas convergentes se chocam e se levantam, criando as cadeias montanhosas. A estrutura geológica chamada de dobramentos modernos. Certinho? Cara, então a orogênese é o primeiro. Tem também a epirogênese, certo? A epirogênese é um movimento muito comum para quando a gente fala de falhas, certo? A pressão na placa faz com que ela se levante ou abaixe, gerando aquelas falhas de Rost e Graben, então gerando dobras e falhas. Esse aparece um pouco menos. O que está na moda de se falar? Abalos sísmicos. Cara, vira e mexe, quando tem um grande terremoto, ele acaba aparecendo nas questões. Há 2 ou 3 anos atrás teve um super terremoto na Turquia, causou um monte de estrago, danos materiais, infelizmente trouxe um monte de mortes. E ele apareceu na prova da UEL, da Unicamp e da Unesp. Na sequência, assim, tipo, em 4 semanas apareceu em 3 provas. A gente acabou de ter um super terremoto na Venezuela. Por isso, como ele ainda aconteceu agora, ainda em junho, eu acho que ainda é possível ele aparecer em alguma prova, certo? Vamos lembrar que o terremoto ele acontece pelo atrito de placas tectônicas. Pode ser placas convergentes, mas pode ser aquelas placas que estão se raspando, as transformantes, certo? Lembrando que quanto mais raso, quanto menor a profundidade, maior tende a ser o estrago feito. Quando a gente fala de terremoto, a gente mede ele pela escala Richter, certo? O terremoto na Venezuela, o principal, porque foram uma sequência de terremotos, causaram ali uma destruição gigantesca, até porque a Venezuela não tem tantos terremotos quanto outros países andinos, e por isso ela é menos preparada para receber isso. Se você for para o Peru, para o Chile, eles já são um pouco mais preparados por vivenciarem mais esses tipos de eventos. Mas é esse atrito. Então, sempre que você pensar em terremotos, tem que estar perto da área de colisão, área de contato entre placas tectônicas, que a gente chama de borda das placas. E para fechar, o último agente externo que eu adoro, é você lembrar do vulcanismo. Você adora vulcão, Vareta? Adoro, mano. Eu acho imagem de vulcão em erupção algo sensacional. Cara, gosto mesmo. Então, tá aí o vulcanismo. O vulcanismo é quando, devido à pressão interna da Terra, o calor interno da Terra vai aumentando, a pressão aumenta e você tem a válvula de pressão da Terra, que é o vulcão. O vulcão é a válvula de pressão da Terra. Mas para ter esse escape de material do interior da Terra, afinal, vulcanismo é quando o material do interior da Terra é expelido para a superfície, seja ele a lava de forma líquida, seja gases ou seja cinza, isso precisa ter uma passagem. E essas passagens são mais comuns nas bordas das placas tectônicas. Tanto que tem uma área que é muito famosa, você deve ter visto na sua apostila, que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Bom, segundo tempo, tem que falar de intemperismo e erosão. Galera, ó, aproximação para sua prova. A gente fala mais de erosão do solo e intemperismo da rocha.
O que eu te expliquei aqui, geologicamente, não é perfeito, mas para uma prova te ajuda. A erosão é o processo de perda de sedimentos, que em alguns eventos pode crescer para sulcos, ravinas e chegar a tal da vossoroca. Intemperismo é o processo de degradação ou decomposição das rochas, inclusive vai ser parte da formação do solo. A gente fala que tem dois tipos de intemperismo principais: intemperismo químico, cujo agente principal é a água. Se o agente principal é a água, acontece mais em climas úmidos. E o intemperismo físico, que o agente principal é a variação de temperatura. Acontece mais em climas secos e frios. Então, quanto maior o grau de intemperismo, mais você vai fragmentando, decompondo essas rochas, maior tende a ser o seu solo. E por último, até para quem vai prestar o Enem já vê parecer muito, estruturas geológicas. Nós temos três estruturas geológicas. Dobramentos modernos, que eu te falei lá pela orogênese, as cadeias montanhosas, áreas de grande atividade sísmica. Mas nós temos também os escudos cristalinos. Cara, é a primeira estrutura formada há 4 bilhões de anos atrás, lá na era pré-cambriana. O que eu quero que você lembre dela e o que aparece nas provas? Muitas vezes eles gostam de associar a estrutura geológica com alguma riqueza econômica. E os escudos cristalinos é onde você encontra jazidas de minerais metálicos. Então, quando você vai lá nos Carajás, aqui no Brasil, quadrilátero ferrífero, cara, essas áreas são áreas de escudos cristalinos. Por isso, tem a possibilidade de você ter materiais, minerais metálicos. E, para fechar, as bacias sedimentares. Bacia sedimentar formado por sedimentos. Consequentemente, são áreas mais baixas. Ou são baixos planaltos ou são planícies. Pessoal, nesses sedimentos também há sedimentos orgânicos. E se há sedimentos orgânicos, eu posso ter a formação de combustíveis fósseis. Fechou? Vamos lá. Segundo tópico da nossa aula é clima. Cara, se você pegar clima na prova, eu acho que aparece poucos climas no mundo. Quando aparecem os climas do mundo, aparecem aqueles climas mais especiais, tipo clima de monções. Mas a gente não vai entrar nisso aqui. Eu quero que você pense nos fatores que interferem no clima. Entre eles, latitude e altitude são os principais. Cara, latitude é muito fácil. Quanto mais perto da linha do Equador, menor latitude, mais quente, recebe mais raios solares. Quanto mais perto do polo, vou pegar aqui, ó, aqui bonitinho. Quanto mais perto da linha do Equador, recebe mais raios solares, é mais quente. Você vai se afastando, aumentando a latitude e vai recebendo menos raios solares, vai ficando mais frio, certo? A altitude é o segundo que interfere. Quanto mais alto você está, menor é a temperatura. O ar vai ficando mais rarefento, tem menos moléculas de oxigênio, de nitrogênio para segurar a temperatura. A gente fala que quando a cada 100 metros de altitude que você ganha, você perde em torno de 0,6 graus Celsius. Mas eu quero que você fique esperto com outras coisas que têm aparecido em provas. Primeiro, massas de ar, nós vamos falar delas aqui, e correntes marítimas. Cara, vira e mexe aparece uma questãozinha falando da corrente do Golfo, que leva água quente lá para a Europa e ameniza o inverno europeu. É uma corrente marítima bastante importante. Então, vale lembrar que as correntes quentes levam calor, as correntes frias levam frio. Áreas de correntes frias acontece o fenômeno da ressurgência, que traz muito peixe, certo? Traz muito peixe. Então, aonde tem essas correntes frias, essa ressurgência, acontece com o peixe. E, por último, você precisa lembrar da continentalidade e maritimidade, que é a ação ou do continente ou do mar na amplitude térmica. Áreas litorâneas tendem a ter menor amplitude térmica, porque o mar demora mais para esquentar e esfriar. Áreas continentais têm maior amplitude térmica. Vamos lá. Indo para as massas de ar no Brasil, rapaz, 5 massas de ar. Vamos lá. Massa de ar equatorial continental. Equatorial continental, região da Amazônia, quente e úmida. Massa de ar equatorial atlântica. Cara, pega ali um pouco da região norte, um pouco do nordeste, no biquinho do Brasil. Quente e úmida. Vamos lá para a única massa seca do Brasil. Nasce lá no Paraguai e vem ali perto do centro-oeste, um pouco do Paraná. É a massa de ar tropical continental. Tropical é quente, continental nesse caso é seca. A massa de ar que provoca muita chuva no litoral é aquela que atrapalha a sua viagem para a praia. Massa de ar tropical atlântica. Ela vem do Oceano Atlântico sendo quente e úmida.
Cara, importante, essa massa de ar, ao se chocar com o relevo do Planalto Atlântico, seja lá no Planalto da Borborema, seja na Serra do Mar, ela provoca aquele fenômeno da chuva orográfica. Por isso que chove muito mais no litoral do que no interior. E isso, quando você pensa nos tipos climáticos do Brasil, lá do Nordeste, isso ajuda a explicar por que o sertão é tão seco, por que lá é semiárido, enquanto o litoral é tropical úmido. Última massa de ar é massa de ar polar atlântica, fria, chegou aqui hoje, e úmida. Cara, é essa massa de ar que vem lá do sul e vem trazendo essas frentes frias, normalmente carregadas de umidade. Tipos climáticos do Brasil. Aqui eu vou te falar duas coisas. Você vai ter que pegar o mapa e olhar, você precisa reconhecer onde fica cada tipo climático e olhar os climogramas, certo? Nós temos no Brasil clima equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical, úmido ou litorâneo, subtropical e o semiárido. Esses 6 climas têm que estar mapeados na sua cabeça com as suas principais características. Vamos para o que está todo mundo falando. É o Ninho. Pessoal, El Niño é um fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, perto do Peru. E ele provoca alterações climáticas no mundo todo. Vareta, estão falando de um super El Niño. O que é isso? O El Niño é quando você tem um aquecimento de 1,5 grau a 2 graus da água dessa região da sua temperatura normal. Se é um super El Niño, o aquecimento está passando desses 2 graus. E isso vai intensificar os efeitos que ele já causa. Em anos de El Niño, a gente pode falar de algumas questões. Pensando em Brasil, mais seca no norte, principalmente no nordeste, mais chuva no sul, pode pegar uma operação em São Paulo. Cara, a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul no último El Niño, entendeu? Então, às vezes, essa quantidade de chuvas aumenta muito. Então, seca no nordeste e um pouco no norte, chuvas no sul, pode pegar São Paulo. Pensando no Peru, o Peru perde capacidade pesqueira, porque as águas frias, que têm mais fitoplânctons, consequentemente mais peixes, quando elas esquentam, modifica ali a posição dos cardumes e o Peru perde pesca. E um outro fenômeno ligado ao Ninho, que quase ninguém falou, mas esse ano tem se falado, são as ondas de calor que ele causa na Europa. Ele modifica a circulação atmosférica, então ele tende a intensificar essas ondas de calor na Europa. Pessoal, a gente já viu reportagem de mais de 3 mil mortes relacionadas a calor na Europa. Então essas ondas de calor são graves problemas, sim. O oposto do El Niño, quem que é? La Nina. O El Niño é o aquecimento das águas, o La Nina é o resfriamento das águas. Fechou? Chegou até aqui? Então vamos lá. Outra coisa super importante é você fazer essa relação aqui de clima com vegetação e algumas coisas de clima com relevo. Então, entender que em cada tipo climático você tem vegetações que se adaptam a ele. As questões de vestibular gostam muito de juntar essas duas coisas. Eu, quando dou aula de vegetação, eu fico retomando o clima o tempo inteiro. Até por isso que a gente tem aquele conceito de domínios morfoclimáticos. Fechou? Vamos para o outro lado da luz então. Mas antes, momento do merchan. Seguinte, você está vendo esse vídeo agora e está perdido, ficou muita coisa para trás? Relaxa, que o tio vai te ajudar. Eu, professor Vareta, e meu parceiro, professor Coqueiro, vocês devem encontrar ele aqui em alguns vídeos em breve, montamos um semi-extensivo de geografia. A gente olhou para aquilo que realmente importa na geografia, um realmente importa da história, é um semi-extensivo de humanas, onde eu vou dar aula de geografia e ele dá aula de história, e montamos um cronograma de 14 semanas, começando no dia 20 de julho até a prova da Unicamp. Vamos acabar ali na semana da prova da Unicamp. Para quê? Para que você domine humanas em 14 semanas. Mesmo que você estou estudando sozinho, não estou lá, cara, vem com a gente, porque vai ter aula gravada, plantão ao vivo. De bônus, eu estou dando um curso de dissertativa de geografia. Para os primeiros inscritos, vai ter um curso de Geografia de São Paulo. Fora isso, todo o material que a gente preparou, e de novo, a gente vai tirar aquela gordura de conteúdo, aquele excesso, e trazer você para aquilo que importa. Segundo semestre é menos tempo. E eu falo para todo mundo, 14 semanas bem feita é melhor do que 35 meia boca. Então, se você tá com muita coisa para trás, está estudando sozinho, cara, resolveu que quer prestar vestibular agora? Vem com a gente, clica no link,
O link, cara, provavelmente vai cair para você trocar ideia comigo no WhatsApp e eu te explico todos os detalhes do curso, na moral. Sou eu que te respondo, viu? Então, se demorar, é porque eu sou um ser humano e aqui nada é automatizado. Fechou? Acho que não tem mais nada para falar. Ah, vou deixar umas apostilas de questões aqui também na descrição. Tudo fica aí na descrição para vocês. Demorou? Tudo nosso. Vamos para a parte de vegetação. Caraca, velho, isso daqui demora para dar aula. Por quê? Porque numa aula a gente fala das características com a localização, relação com o clima e principalmente como o ser humano está modificando essa paisagem natural. Então, quando eu falo de Amazônia, eu não vou ficar falando só que ela é latifoliada. Cara, ó, tudo que está aqui vai ter em aula. Cara, tem uma aula que é só disso, tem uma aula que é só disso. Então, semi-extensivo vai estar massa. Vamos lá. A Amazônia. Latifoliada, grande biodiversidade, isso você já sabe. Mas a gente tem que saber que ela está sendo altamente desmatada pelo quê? Avanço da agropecuária, pecuária mais do que agricultura, pela mineração, muitos casos de garimpo ilegal, incluindo relações desse garimpo ilegal com crime organizado, porque ouro é uma forma de lavar dinheiro, e que lá nesse desmatamento existe um cinturão do desmatamento, que é aquele arco do desmatamento que a gente fala. Boa notícia, nos últimos 3 anos houve uma grande queda no desmatamento na região amazônica. Então, a gente tem atingido aí as nossas metas esperadas. Vamos para o Cerrado. Se a gente reduziu a Amazônia, cara, o Cerrado foi onde teve aumento. O último ano já teve queda, mas durante esses últimos anos foi onde houve bastante aumento do desmatamento. Por quê? Porque o Cerrado também faz parte dessa área de expansão do agronegócio, nessa região chamada de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Cara, vi isso aí em muitas questões. O Cerrado, árvores esparsas, arbustiva, lá no clima tropical, mas ele é onde há o crescimento também desse cultivo de soja mecanizado, principalmente no Matopiba, que é a principal fronteira agrícola do Brasil atualmente. Mata Atlântica, também latifoliada, grande biodiversidade, não sobrou quase nada dela. Ela é um hotspot junto com o Cerrado. Hotspot é quando você tem grande biodiversidade e já matou mais da metade. Ela vem te desmata desde a colonização. Boa parte da ocupação urbana brasileira fica na área de Mata Atlântica. Ciclos econômicos importantes como café, cana no Nordeste foram nela, por isso muito desmatada. Caatinga, gosto muito, preciso visitá-la pessoalmente. É o bioma de climas áridos e semiáridos com maior biodiversidade do planeta. Ela não tem a biodiversidade de uma floresta, do cerrado, não. Mas entre todos os biomas de climas secos, ela é de maior biodiversidade. A nossa Mata Branca. Ela fica no sertão do Nordeste. E quando você ouvir falar dela, cara, a palavra que marca ela são os xerófitas, aquelas plantas adaptadas a pouca água. Indo para a Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais, a área principal dela é o sul do Brasil, ou as regiões mais altas do Sudeste, como Campos do Jordão, Monte Verde e afins. Por quê? Como uma conífera, ela gosta de frio. E você vai ter frio principalmente na região sul e nas áreas mais altas. Afinal, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Eu acho a araucária uma árvore particularmente muito bonita. Porém, extremamente desmatada atualmente. Ela era muito utilizada na fabricação de móveis e de papel e celulose. Certo? A gente fala que sobrou mais ou menos 5% só dela. E por último, a vegetação de campos. Cara, vegetação rasteira de gramíneas lá no sul do Rio Grande do Sul, que se estende para o Uruguai e para a Argentina depois, e que é onde você tem um problema de arenização acontecendo. Você chegou até aqui, velho? Pelo amor de Deus, senta o dedo nesse like, porque faz tempo que eu não gravo um vídeo que eu falo tanto. Para fechar essa revisão de geografia física, vamos para a parte de hidrografia. Aqui, ó, é importante conhecer os conceitos para não dar errado numa interpretação de questão. Então, nascente, onde o rio nasce, foz, onde o rio termina. Lembrar que existe a foz em estuário, um canal único, que é o que predomina no Brasil, e existe a foz em delta, aquela ramificação. Além disso, montante e jusante. Nossa, Vareta, você me atrapalhou agora. Montante é sentido a nascente, brinca de montante, sentido para cima. E jusante, sentido foz do rio, sentido da correnteza. Então,
conceitos que podem aparecer. A gente gosta de falar muito de poluição hídrica. E boa parte dos conteúdos que caem de hidrografia tem ido para essa parte mais ambiental. Então a gente precisa entender que no Brasil a gente tem um saneamento básico ruim. Consequentemente, o esgoto urbano industrial é um problema grave. Ele acaba se tornando um problema quando a gente fala de recursos hídricos. E a gente transforma áreas que têm deficiência de água, como a Grande São Paulo, com rios que você não pode usar porque estão extremamente poluídos. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o campo também é um poluidor. Com o quê? Com a ideia dos agrotóxicos. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos em números absolutos. Vamos lembrar que o Brasil é gigantesco. A gente tem 2 safras por ano. Mas esse uso de agrotóxico, ele é diluído em água. Então, ele desce para o lençol freático e chega a contaminar a água dos rios. Então, a gente tem essa contaminação hídrica desses 2 fatores. E as bacias do Brasil. Mas antes, lembrar que a gente tem algumas características gerais dessas bacias do Brasil. A gente tem uma hidrografia que é pautada principalmente em rios e não em lagos naturais. A gente tem uma hidrografia que tem regime pluvial. O que é isso, Vareta? É quando a gente tem as cheias pelas chuvas. Cara, tirando o Rio Amazonas, que a gente pode falar que é uma foz, que é um rio de regime misto, todos os rios brasileiros têm a cheia pelas chuvas. Então, quando você estuda o clima e lembra dos climogramas, você consegue saber quando tem a cheia dos rios. Outra característica importante, no Brasil tem mais rios de planalto do que rios de planície. E como isso interfere na economia brasileira? Rios de planície são bons para navegar. Temos poucas hidrovias. Mas rios de planalto são bons para gerar energia hidrelétrica. E nós temos muitas hidrelétricas. Hoje, aproximadamente 50-55% da energia elétrica do Brasil vem de hidrelétricas. Então, é uma relação da nossa hidrografia com a nossa economia. Certo? Aqui lembrar as principais bacias para você. Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco, Bacia do Tocantins, Araguaia, Bacia Platina, Paraná, Paraguai e Uruguai. E são essas as bacias que aparecem. Cara, ficar esperto com a bacia, principalmente do São Francisco, porque de vez em quando eles perguntam sobre irrigação dos polos de fruticultura, a questão das hidrelétricas, a importância do rio na ocupação. Então, é um tema que às vezes aparece. Então, são temas que você tem que estar manjando para chegar no vestibular. Se você chegou até aqui, cara, saiba que isso daqui é um resumão, isso daqui é um conjunto de aulas. Olha, eu planejei até a aula 5 eu mato aqui, ó. Isso daqui no semi-extensivo são 5 aulas. Então, se você quer um conteúdo mais aprofundado e ainda assim focado nos vestibulares paulistas, sem te entupir de hora de aula para assistir, mas algo que é focado na sua aprovação, cara, vem com a gente, clica no link, fala comigo que eu te explico tudinho. Dito isso, beijo no coração, torcer pro Brasil hoje contra a Noruega e bora pra facu.